Bom dia, mais uma vez estamos juntos. Às vezes as pessoas me perguntam algo sobre um texto bíblico, e às vezes não é pergunta, às vezes é mais uma crítica, uma condenação de que fala Jesus sobre os dois caminhos, os caminhos que devemos trilhar. O texto bíblico, eu hoje estou com a Bíblia Nova Versão Transformadora, que eu gostei mais do que a que eu uso sempre. Diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga. E larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Jesus está falando no capítulo aqui 7 de Mateus, no verso 13, ele está terminando o Sermão da Montanha. Está terminando o Sermão da Montanha para os seus apóstolos, para a multidão que está ouvindo. Bom, a questão todinha é que algumas pessoas, a maioria das pessoas, principalmente a questão dos evangélicos, eles dizem que essa porta estreita, essa estrada que conduz à destruição, ela é ampla, né? É larga e a porta é larga. Eu lembro muito quando eu era criança, mais jovem, na minha infância, faz muito tempo atrás, na escola dominical nós tínhamos lá um tipo de um painel em que mostrava a porta larga, que aí seria o mundo, né? Esse mundo que as pessoas falam, o mundo de perversão, essa porta larga que levava a bebida, que levava as drogas, que levava a questão, o que não tinha antigamente muito, né? A questão da droga, que nem hoje, da sexualidade e tudo. Então tudo que era contrário aos bons costumes, como alguns dizem, né? E os defensores dos bons costumes, isso era a porta larga, a porta da perdição. Tudo que era contrário à moral, né? Estou dizendo a moral. E que nós nos tornamos os defensores da moral. Eu não sei quem é que nos deu essa ordem para nós sermos defensores da moral, sendo que muitas vezes nós não temos moral nenhuma para condenar o outro. E Jesus então está dizendo sobre isso. E as pessoas falavam, o caminho seria isso, que o único caminho que você poderia trilhar seria o caminho de você entrar numa igreja evangélica. Nem a católica poderia, porque também tinha problemas lá, como se não tivesse problema nas evangélicas. E esse era o caminho certo. Você seguir, você ser ali o cordeiro, você ler a Bíblia, você ir para a igreja e aparentemente, né, você ser uma boa pessoa, usando a máscara, usando, na verdade, a carapuça de ovelha, sendo que muitas vezes tinham muitos lobos no meio. Então esse era o caminho correto. O caminho da pseudo-bondade, da construção, né? do rosto, aquela coisa todinha de ser bonzinho, de falar manso, de usar terno, de ir todo domingo para a igreja. E essa então era o caminho que levava à salvação. O outro do mundo, e esse mundo, eu volto a explicar, lembra? Nós conversamos já sobre o mundo cosmo, o homem, o mundo cosmo que Deus criou e todas essas coisas. Esse mundo seria um mundo que é contrário a tudo que Deus é, né? Então toda a perversão, o carnaval seria uma perversão, um caminho largo, né? As noites de seresta seria o caminho largo, as noites nos bares tocando música, o caminho largo, a bebida é um caminho largo, todas essas coisas que o pessoal condenava e que seria o mundo. A imoralidade, o cristão é família, né? Tradição, todas essas coisas. Você está na igreja, frequentar a igreja, e você, além de frequentar a igreja, você tem que ter uma denominação. E a sua denominação tem que ser a denominação certa. Porque se a denominação do outro for outra igreja que não é a sua, ele também está errado, ele também está no mundo. O interessante é que por tantos anos se ouve falar isso. E aqui o texto bíblico
onde está inserido esse contexto desses dois versículos, 3 versículos aqui, é interessante, porque Jesus não está falando sobre nada disso aqui, né? Na verdade, como eu acabei agora há pouco de falar, ele está falando sobre as bem-aventuranças, é o sermão do monte que está terminando. Então nós podemos ver um pouquinho antes, aqui está do 13 ao 14, são 2 versículos na verdade, a porta estreita e a porta larga, a porta para a destruição, para a perdição e a porta da vida. Se ele está entre 2 blocos, interessante. O primeiro bloco, que é antes desse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: não se esqueçamos que eu já falei sobre esse texto de bem-aventurança, que ele está também embutido em Lucas 6, né? Amar o teu inimigo, abençoar aqueles que te maldizem, que tudo aquilo que deveria ser feito. Então Jesus está falando aqui sobre a regra de ouro, né? Então qual que é a regra de ouro? Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei, ou seja, Moisés, a Torá, né? E os profetas. Então, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. O que eu entendo que essa porta estreita, né, é justamente fazer isso, que é super difícil. É quase impossível que as pessoas façam, principalmente aqueles que alegam que são eles que andam pelo caminho certo, que vão entrar na porta estreita. A porta estreita é todo o processo do capítulo 6 de Lucas, ou a partir daqui do capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte, com várias instruções e direções que Jesus dá para o ser humano, né? Então, interessante, porque depois no versículo 15 vem a árvore que dá frutos. Ou seja, a árvore que dá fruto ruim, ela não pode dar fruto bom. E a árvore que dá fruto bom não pode dar fruto ruim. Mas o contexto todinho, desde o capítulo 5 até aqui o final do 7, aqui no caso aqui, vai ser justamente fechando com a regra de ouro, que é que você fazer para o outro aquilo que o outro quer que faça, o que você faça para você, né? Então, em todas as coisas, faça aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. A negativa dos rabinos é a seguinte: não faça ao outro aquilo que você não quer que ele não faça, que ele não faça com você, que é a mesma coisa, né? Então, aqui está a porta estreita, a famosa porta estreita. A porta estreita não é você fumar, não é você beber, isso não é porta estreita. Existem milhões de pessoas no mundo que não bebem, não fumam e são consideradas também não cristãs, que o cristão, principalmente evangélico, vai dizer que ela está no inferno. É interessante porque esse julgador, esse condenador, esse juiz, ele não consegue entender isso, porque Jesus está falando assim: ó, você tem que fazer para o outro aquilo que você gostaria que seja feito por você. Isso é uma porta estreita. Por que é uma porta estreita? Porque é difícil de ser feito. E se você for ouvir o que Jesus está falando lá no começo do capítulo 5, no capítulo 6 de Lucas, é complicado porque nós não conseguimos fazer. Principalmente nós que dizemos que somos de Deus. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Que nós deveríamos então entendermos o que está aqui escrito aqui, o que está nos ensinando a palavra, o que Cristo, o Senhor, está falando. Então você pega a questão do Buda, a questão de Mahatma Gandhi, que também vão falar a mesma coisa. E os seguidores deles, existe um grupo de seguidores que vão fazer o que o Gandhi ensinou e o que o Buda ensinou. E outros seguidores que não vão fazer, apesar de dizer que são seguidores deles. É a mesma coisa nossa.
Então Jesus tem um grupo de pessoas que querem fazer isso, que fazem isso, que entende que o caminhar para a porta estreita, o caminho mais difícil, mais tortuoso, que tem mais labuta, é o caminho de poder fazer em relação ao outro. É sempre isso. É interessante porque Jesus está sempre batendo na mesma tecla. Quando nós chegamos no texto de Gênesis lá atrás, antes da a famosa queda do não a queda, desculpa, o texto de Caim, sim, o texto de Caim e Abel, em que o Caim mata o Abel, nessa luta, que poderia ser não estou dizendo que seja, estou usando só como um exemplo, essa luta interior nossa, né? E que nós então devemos então trabalhar de uma maneira que nós possamos entender o que Caim não quis entender, porque Deus chegou para Caim e falou assim: por que você está com ódio? Por que você está com raiva? Se você não fizer o certo, você não vai ser aceito. Se você não fizer, você não vai ser aceito. E ele opta a fazer o que é errado e vai matar o seu irmão. Quando Deus chama Caim à responsabilidade, a pergunta dele é o seguinte: onde está o teu irmão? E ele que havia matado o irmão, ele chamou o irmão para o campo e mata o irmão no campo. Ele diz: eu não sei, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Sim, você é cuidador do seu irmão, nós no caso, cuidadores do nosso próximo. Né? É interessante porque eu não consigo entender de tanta preconceito, de tanta coisa, porque se você fizer o teste de sangue, vamos supor, o Genera, você vai ver que todas as pessoas são oriundas da África, que depois vai passar pela parte da União Soviética, aí vai para a Europa, e depois vão sair para a América, e vão descer para a América do Sul, mas a origem de todos é africana. Então eu não entendo, principalmente eu não entendo muito ainda, eu não consigo compreender, dentro da questão mesmo evangélica, dentro da própria igreja, pessoas com preconceito com outras pessoas. Então você está indo, você que diz que é o certo, que é filho de Deus, eu sou de Cristo, você está andando pelo caminho errado, pela porta larga. Quando nós entendemos então que o caminho estreito, a porta estreita, o caminho difícil de se ir, é o caminho de fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Que é isso que Jesus está ensinando. Porque não se pode numa árvore que se diz boa, dar fruto ruim. E não se pode numa árvore que se diz ruim, dar frutos bons. Então, além do que Deus pergunta para Caim, ele diz assim: a terra clama pelo sangue derramado do seu irmão. Se você é um cristão, se você diz que cristão é os pequenos cristos, né? Você então tem que entender o que o seu Senhor está falando. E o que ele está falando não é porque o cara fuma que ele está perdido, está entrando na porta larga no caminho da perdição. Gente, pelo amor de Deus, Jesus não morreu por causa de um cara que fuma. Jesus não morreu por causa de um cara que bebe. Por causa da bebida, na verdade. Ele morreu pela pessoa, não pelo aquilo que ela faz. Porque tem muita gente que eu conheço que até que fuma, que é 1000 vezes melhor do que crente que eu conheço e evangélico que eu conheço, que está muito mais no caminho da salvação do que no caminho da perdição, enquanto é julgado pelo caminho da perdição porque ele fuma. O que tem isso a ver? Então, quando nós olhamos isso aqui, no que está inserido a regra de ouro, no que está inserido a porta estreita, nós vamos ver que há algo errado na nossa análise do que Jesus está falando. A porta estreita não é você não comer peixe. Vamos supor, né? Porque Jesus comeu peixe. Jesus tomou vinho. Não, mas é suco de uva. Não, ali é vinho. Vinho é vinho. Suco de uva é outra coisa. É vinho. Então nós não podemos. E lá atrás aqui, se você for lá, no capítulo 7, no início do capítulo 7, já começa Jesus metendo a lenha já. Olha, você não julgue os outros. Então parece-me que essa questão, Jesus fala assim um texto em Marcos, ele diz assim: do que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma?
E tem muita gente achando que está com a alma tranquilão e ele vai perder a alma dele. Porque ele é um linguarudo, porque ele não ama o próximo, ele não faz aquilo que o mestre dele ensinou. Então nós temos que pegar a Bíblia e ler a Bíblia. E quem dera que nós pudéssemos então ler no próprio original, no hebraico mesmo, no grego, o que está sendo dito. Que aí transforma muita coisa. Mas é o entendimento daquilo que é colocado no púlpito, mastigado pela pessoa que não tem um discernimento do que Cristo está falando, e passa para a sua congregação, para o seu povo, e esse povo engole, como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo, e não é, está sendo enganado. A porta estreita é aqui, é a regra de ouro. Aí depende tudo o quê? Tudo que Moisés falou, a lei, tudo que foi dito por Moisés na Torá e os profetas. Aí está embasado tudo aquilo que Deus quer que nós entendamos e que possamos caminhar. Porque a situação é o próximo, é o outro. Por isso que Deus então permite que Jesus também se coloque, porque ele fala assim, ó, ninguém dá, eu dou, porque eu quis dar a minha vida. Para quê? Pelo outro, ele. Ele faz isso por mim e por você. Então, o caminho é você poder ler, entender. E está bem claro, isso aqui não tá difícil de se entender. Se está antes, pessoal, se você tem que fazer para a pessoa o que a pessoa quer que você quer que a pessoa faça para você, aí você vai entrar no caminho difícil para a porta estreita. Porque é difícil, é difícil. Tem gente que eu quero esganar. Tem gente que eu quero encher de bolacha. Mas você tem que entender aquilo que você diz que segue. O seu alvo, que é Jesus, o seu pensamento, que é aquilo que você diz que o ama, e você entender que ele te ama. E que se você o ama, como ele ama todo mundo, você também tem que amar todo mundo também. Então, o caminho largo não é nada disso que se diz, na moral, né? Do famoso, eu sou certinho, o resto é tudo, tá tudo no inferno. Não, o caminho largo é você não fazer isso, é você não amar o seu próximo, é você não respeitar, é você querer o mal, porque a inveja, lembra que eu já falei para vocês aí que a inveja é você não querer que o outro tenha, né? Ele não pode ter se eu não tenho. Isso é inveja. Isso é o caminho largo. É você não amar, é você não perdoar, é você continuar com rancor, é você querer ver a miséria do outro, mesmo que ele discorde de você, né? Todo mundo tem o seu pensamento. E nós temos que então trabalhar. Por isso que é difícil, é estreito, o negócio é complicado, o negócio... Aí, sabe o que acontece? Eu gosto de falar, já falei muitas vezes, e não talvez aqui, mas é sobre um livro, né? Pés como das costas nos lugares altos, da Hannah Arendt. Não é da Hannah Arendt, não, essa é a filósofa. Hannah não sei o que lá. E ela fala da pequena medrosa, que era toda atrofiada, toda doente, e ela encontra esse pastor, que no caso é Jesus, e ela tem uma caminhada difícil, longa, porque ela tem problema nos pés, ela não consegue, e sempre vem aquelas outras pessoas que são os parentes delas, que aí você vai ter que entender o livro, que é a tristeza, que é a melancolia, que é a dúvida, que é um monte de coisa, querendo puxar ela para trás, né? E num dado momento que ela tem que subir a montanha para encontrar lá o pastor lá em cima, lá na montanha, naquele lugar específico, na verdade ele encontra com ela algumas vezes no caminho, ela chega no local e ela vê a montanha. E o caminho era tranquilo para chegar na montanha. Só que ela encontra o pastor e ele fala assim, ó, você não pode ir por esse caminho, você tem que ir para o caminho do lado de cá. Quando ela olha o caminho lá de cá, ela fala assim, mas esse caminho, então, olha só, olha quantos perigos tem. Mas vai ter que ser por aqui. E além disso, você vai ter duas companheiras, que era tristeza, uma era tristeza e a outra era, eu não me lembro muito bem. São duas companheiras para caminhar com ela. Tristeza e angústia, sei lá. E ela vai, e as duas acompanhando. E ela passa por outros problemas também. Até ela conseguir dar pelo outro caminho e subir na montanha. Quando ela chega na montanha, que ela encontra o pastor, que aí é revelado para ela o que seria esse relacionamento com esse pastor,
Quando ela chega lá em cima, que ela é transformada, que ela se transforma, que ela olha para o vale e ela vê a vila que ela mora e os parentes dela com todos aqueles sofrimentos agarrados neles, ela não quer ficar ali. Tá muito bom. Tá que nem Pedro, Tiago e João quando na transfiguração de Jesus. Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Vamos montar um acampamento para nós, só para nós, o resto que se dane. Não, ela vai, entende e ela volta para a vila para poder anunciar a transformação que há quando você encontra o pastor, que é a transformação. Mas foi o caminho difícil, a porta estreita da luta contra nós mesmos, os nossos desejos, nossas arrogâncias, a nossa vaidade, tudo que é de ruim que nós temos, que tem que ser, né? Outro texto, Jesus dizia assim, ó, se a semente não morrer, está falando dele na verdade, né? Ela não produz, e somos nós. Se nós não morrermos também para nós também, com todas essas coisas ruins que nós temos, a semente não vai produzir. E você não vai fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você, que o outro fizesse para você. Então, a porta estreita, o caminho difícil é esse. O caminho largo da perdição é você não fazer isso. Tem nada a ver com a questão moral. Não tem nada a ver com isso, né? Então que a gente possa meditar, entender e saber se nós somos árvores de frutos bons ou árvores de frutos ruins que não produzem nada, né? Ou entendemos como a pequena que eu estava falando agora há pouco, medrosa, e nós podemos entender e mudar a metanoia, que é a mudança de mente, né? E entendemos o que Cristo está falando. Tão simples aqui, está aqui, ó. Tão simples, só você ler e entender. Não, mas como a pessoa engole tudo que é dito e não busca ler, ela acha que o outro está falando para ele o que Jesus está falando. E muitas vezes não é. Deus abençoe o seu domingo, abençoe a sua semana que se inicia e que nós possamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Aí está fundamentado aqui Jesus falou. Deus abençoe.